Olá, boa noite a todos. Hoje o direto vai ser sobre as causas e fatores de risco associados ao bullying e cyberbullying. E a nossa primeira convidada vai ser a Carolina Oliveira Borges da RUM, que já está aqui, acho eu. Que é para não demorarmos muito tempo e podermos ter boas transições. Também já cá está, o entroncamento. Olá, Francisco. Olá, Olá, Carol. Tudo bem? tudo bem? Estiveste Como a trabalhar estás? mesmo até agora, não foi? Foi, estava aqui a ver Desculpa. se não faz mal, mas deu tempo. Como Ok. estás? Bem? Está tudo bem também. Boa. Em casa, não é? Como o resto dos dias Sim, todos. Mas pronto. sim, sim, sim. Ahm, Carolina, se calhar para quem nos está a ver e que não sabe, Uhum, queria que te apresentasses, dissesses quem és, que é para as pessoas saberem os projetos de que fazes parte, no fundo. uhum. Então, o meu nome é Carolina e que é uma linha, não é, de orientação também psicológica. Trabalho como clínica, como psicóloga clínica e há cerca de 3 anos, até mais no online, exatamente com o projeto da RUM, que co-criei com um colega e que dávamos mais apoio exatamente aos portugueses que estavam no estrangeiro e agora um bocadinho sem fronteiras, não é? Exatamente porque o que é importante não tem fronteiras e então trabalhamos com várias pessoas, estando em Portugal ou não. Mas sim, Sim, maioritariamente agora também só no online, sim. sim. Pronto, nós também temos uma parceria com a Rumo, é um parceiro da The Uhum, Pineapple Mind e, portanto, faz todo o sentido termos aqui a Rumo também a falar quando temos estas atividades mais específicas. claro, Como eu tinha dito, hoje o tema sim. são os fatores de risco e causas relacionados com o bullying e eu tenho algumas perguntas para ti. Ou Boa, seja, boa. se quiseres começar por falar do bullying assim em geral, podes dar essa introdução para Sim, depois começar com está as bem. perguntas. Diria que torna até mais dinâmico, não é? Exatamente com as dúvidas Sim, mais emergentes. Ahm, É difícil falar deste tema exatamente porque há muita informação, não é? Há muitos estudos sobre a temática, apesar de haver alguns consensos, há realmente aqui grandes diferenças muitas vezes, não é? A nível daquilo que também é trabalhado. Mas diria eu, e também para não estarmos a repetir o que foi também já falado ontem, daquilo que tu também tens vindo a partilhar, diria que realmente a questão agora do cyberbullying, não é como aqui com uma extensão do bullying tradicional, vamos pôr assim, é realmente um problema urgente e realmente necessário olharmos para ele, exatamente porque uma das coisas que difere do bullying presencial é realmente a noção de poder, não é? Sendo que aqui o bullying é sempre, portanto, é uma violência, não é? Contra outra pessoa, premeditada, sistemática e que no bullying tradicional teria aqui muitas vezes esta questão do desequilíbrio do poder, não é? Eu sinto-me mais forte que tu, eu ataco-te. E com o cyberbullying esta noção é um bocadinho difusa exatamente porque atrás de um computador, de um e-mail falso, de um perfil falso, eu não tenho que ser necessariamente o mais forte, não é? E isto realmente traz aqui muitas outras questões. Portanto, diria que isto é uma das grandes diferenças, pondo assim do bullying tradicional para o cyberbullying, não esquecendo, não é que realmente é um problema de saúde pública, é crime, é punível por lei, portanto, aqui fazer, não é, este alerta que, que temos que pedir ajuda, que temos que denunciar, não é? E que também de alguma forma há aqui mais além da responsabilidade. vítima e para além da vítima e do próprio agressor, há também o espectador, não é? Que muitas Sim, vezes somos todos nós, não é? Todas as pessoas que de alguma forma também se mantêm coniventes com a agressão que é o problema. praticada. Sim, e Então diria que eu ainda hoje li uma notícia, que até me foi enviada por um elemento também da associação, que dizia que em Portugal, supostamente nos últimos 5 anos, o bullying tinha diminuído. Mas a última frase até, desculpa, não faz aconteceu mal. aqui uma tragédia, porque os meus gatos andam aqui a brincar e gostam de fazer asneiras. Estava-te a dizer, essa notícia dizia que nos últimos 5 anos o bullying diminuiu em Portugal, mas depois tinha lá uma ressalva de que
há muitos casos que não são reportados e que muitas vezes têm a ver com a condescendência das direções, das escolas e tudo mais. Por exemplo, no caso do cyberbullying, muitas vezes as escolas esquivam-se das responsabilidades porque não acontece no espaço escolar. Uhum, Ah, e tu tinhas dito há pouco também a questão das pessoas que estão em casa muitas vezes não serem as mais fortes, até porque o cyberbullying dá aso à questão, por exemplo, dos perfis falsos. Ainda ontem falamos sobre isso. O rapaz, o João, da AE, disse-nos que tiveram esse problema na escola dele por causa lá está, a questão das associações de estudantes e tudo mais, aquelas rivalidades, e houve uma criação de perfis falsos que basicamente serviam só para humilhar e gozar com os outros uhum. meninos. Como é que nós podemos perceber quem é que são as pessoas mais predispostas a ser vítima ou agressor? Ou seja, quais são as Uhum. características que levam a isso também? Uhum, uhum. Uma coisa importante, só para terminar aqui, uma grande diferença que eu acho que é realmente fundamental também para termos esta consciência do impacto, por exemplo, o risco de suicídio, não é? Que nas vítimas de bullying muitas vezes é mais acrescido que em outras comunidades, vamos pôr assim. Com o cyberbullying aumenta 3 vezes mais, portanto há realmente aqui um impacto brutal. E que realmente é preciso termos todos, não é, um olhar atento e de responsabilidade também, não é? Voltando e pegando a tua pergunta, um, há aqui um movimento muito curioso, vamos pôr assim, não é? Que muitas vezes as vítimas, não é, também se tornam agressores, então há aqui sempre esta situação que realmente tem o seu impacto, mas muitas vezes a vítima, não é? Pode ser aquela pessoa com, ou seja, aquilo que os estudos dizem, não é? E também da experiência clínica, são pessoas, que calhar, com mais uma autoestima mais baixa, em que, por exemplo, também as relações familiares podem não ser as mais funcionais. Um, Sim. Também, por exemplo, as questões, não é? Mesmo aqui pegando na família, agora se calhar não vivemos isto de outra forma, mas o pouco tempo, não é? Que às vezes as famílias têm umas para as outras, não é? O pouco afeto, a definição de limites, não é? O pouco espaço para a comunicação, são aqui alguns fatores, não é? Que podem realmente Estão potenciar e implicados. fragilizar, não é? Agora, há aqui muitas questões, por exemplo, a questão da autoestima não se percebe, não há consenso, por exemplo, na literatura, se a autoestima, por exemplo, é um fator ou será uma consequência, ou serão os dois, não é? Portanto, há aqui sempre, é Sim, realmente desafiante e lá está, cada caso é realmente um caso. sim. Ontem por acaso tivemos um rapaz que estava a participar no direito que falava sobre isso, que disse que ele próprio sentiu que foi bully quando era novo, muito por causa das suas inseguranças, ou seja, ele Uhum, humilhava as outras pessoas um bocadinho porque também não se sentia bem com ele próprio. uhum. Mas lá Nos está, como tu agressores. disseste, há muitos fatores que podem estar associados. Eu também li um bocadinho sobre o impacto que às vezes a televisão, os programas, as séries, os filmes também têm nesta questão. Porque muitas vezes os miúdos veem conteúdos que são desadequados em termos de conteúdos de Uhum, violência e coisas assim do género. Achas que isso também está uhum. muito implicado? Eu diria que sim, podia apostar que sim, não é? E aqui também pensando que idades é que estamos a falar, não é? Porque vamos pensar que, não é, por exemplo, o cyberbullying, não é? Se calhar as idades já vão ser já numa adolescência, enquanto o bullying, se calhar, não é? Desde a primária estás ali a ser agredido ou és o agressor. Então aqui também, claro que a nossa tendência para o digital potenciou muito também o cyberbullying, não é? Nas suas variadas formas, desde os perfis falsos, no limite aqueles, o sextortion, o revenge porn, portanto temos aqui situações realmente muito graves e que criam impactos e feridas, não é? Para a vida e para a vítima também. Falaste do agressor, não é? O agressor à partida, não é? Será efetiva, ou seja, aqui o agressor também de alguma forma estará no seu sofrimento, não é? Sim. Também estará com as suas fragilidades e é exatamente muitas vezes por elas que se torna também mais agressivo, não é? Projeta realmente no outro essa sua insegurança. Ou seja, podem ser pessoas que têm aqui uma dificuldade também de gestão emocional, mais impulsivas, que não têm se calhar tanta empatia pelo outro, não é? O outro, o sofrimento do outro não vai impactar, não é? E que se calhar
podem se tornar os tais adultos, que acho que ontem também falaram um bocadinho sobre isso, os tais adultos mais com personalidades mais antissociais, podem chegar a níveis de Borderline. psicopatia, exatamente, não é? De violência realmente, e mais tarde, não é? Nos nossos locais de trabalho serem aquelas pessoas que também perpetuam certos Vivos conflitos. comportamentos, assim, que Sim. também é muito comum, não é? Sim, sim. Eu perguntava-te, Carolina, da experiência que tens em termos clínicos e tudo mais, achas que tu consegues perceber, por exemplo, nas pessoas que avalias, se elas têm um perfil mais de vítima ou de agressor, tendo em conta a sua personalidade, e se isto está relacionado muitas vezes com histórias que elas te contam da infância? Não, assim, não é? Deixa-me só abrir Eu, aqui eu as digo no geral, não gavetinhas. digo para Sim, sim, exato. particularizar. E para mim às vezes é muito difícil generalizar, exatamente porque Sim, respeito realmente cada história, não é? Das pessoas que chegam, sim, cada que pessoa nos é uma chegam pessoa. e que trabalham, mas quando trabalhei muito com adolescentes, normal, e trabalhei com adolescentes em situações que estavam, não é, tinham tido, por exemplo, tentativas de suicídio ou comportamentos autolesivos, coisas assim mais pesadas, vamos pôr assim, e muitos deles não eram vítimas e tornavam-se agressores. Portanto, eu acho que aqui muitas vezes este link é realmente o que não é que se nota mais, que vem muitas vezes Sim, ao de sim, cima, não é? É muito fácil nós perpetuarmos, não é, aquilo que realmente nos fizeram. E isto, não sim, é, sim. repete-se nos tais padrões, eventualmente histórias, não é, de traumas passados que se vão perpetuando e, e até quase que vai haver um upgrade, não é, também quase das competências ou não de certos traços de personalidade que depois podem ser mais validados ou não, não é? Portanto, muitas vezes o importante, não é? E quando se calhar estamos com, se calhar até a pensar aqui que serão os casos se calhar mais difíceis ou mais casos difíceis ou não gosto se calhar desafiantes diria Sim. um agressor não é exatamente trabalhar este controle de impulsos, trabalhar muito a empatia, o olhar não é do outro e portanto muitas vezes a intervenção é exatamente quase que humanizá-los também e quase que resgatar também o colo que se calhar eles próprios precisam e que não tiveram, não é? Porque não é? Com a infância e com a adolescência, muitas vezes tem, imagino eu, não é? E aqui um bocadinho também a minha opinião, há aqui realmente, se calhar, estas falhas também mais de vínculo e de limites que são fundamentais, não é? A raiva, não é? Que quando falamos de agressão falamos muitas vezes que é a raiva, mas a raiva é uma emoção inata que nasce connosco e fundamental, que é muito importante para a nossa autoafirmação, para nós definirmos o que é importante para mim, para nós neste caso, e portanto não é negar ou evitar a raiva, mas saber trabalhá-la, não é? E muitas vezes estas pessoas, jovens ou mesmo adultos, não é? Não colocam da melhor forma. Sim, sim. Eu ia te perguntar, lá está, tu sendo psicóloga, achas que o papel dos psicólogos nas escolas é muito importante neste tipo de questões? Porque, tal como tu dizias, muitas vezes os próprios agressores também têm muitos problemas associados que, se calhar, por não serem resolvidos, é que são agressores. Ou seja, os psicólogos das escolas acabam por ter aqui um papel fundamental, não é? Se existissem, Se existissem no número que fica deviam. aqui a ideia, não é? Mas Sabes e que aqui eles lançaram uma medida há pouco tempo que supostamente todas as escolas seriam obrigadas a ter um sim, psicólogo. isto não me interpretem mal, não é? Claro que há psicólogos nas escolas, agora, obviamente, não há que cheguem, eu não Há estou tão escolas com 1000 e tal atualizada. alunos com um psicólogo, Exato, portanto, acho que o rácio está a um psicólogo para 1000 alunos. Isso é, quer dizer, quase não dá impossível. para nada, não é? É impossível, total, não é? Porque, mais uma vez, para haver um trabalho efetivo, para haver um trabalho de presença, de De qualidade de acompanhamento. presença, quer dizer, eu se tiver 20 consultas, vamos pensar, não é? Trabalhamos 8 horas habitualmente, se eu tiver 8 consultas por dia, todos os dias, quer dizer, possivelmente o meu trabalho não vai ser incrível, não é? Portanto, há realmente aqui também a necessidade de haver mais recursos humanos e uma maior sensibilização, exatamente, por exemplo, a um psicólogo escolar ou clínico, não é? Na escola. Também Claro, têm funções um bocadinho diferentes, mas sim, com sim, certeza. sim.
É muito importante. Olha, Carolina, muito obrigada pela tua presença. Já estamos no nosso Nada. timing para trocar. Entretanto, sigam também a Rumo nas redes sociais. Eles também têm posts muito interessantes aqui no Instagram. Também têm blog no site deles. Portanto, sigam a Rumo, que também tem lá bons conteúdos sobre saúde mental. Sim. E qualquer questão nós respondemos também. Às vezes estamos à distância de uma mensagem. Sim, e também para quem estiver a precisar, tem a primeira consulta gratuita para vos fazer a Exatamente. avaliação. Portanto, toda a gente que precisar de perceber se precisa de ajuda ou não, podem sempre falar com a Rumo, que eles estão lá para vocês Sim. também. Estaremos cá, sim. Obrigada, Diana. Obrigada, Carol. Beijinho Tudo a correr grande. bem. Beijinhos. Tchau. Tchau. Bem, vamos passar agora à nossa AE do dia, que já deve estar aí, a Associação de Estudantes do Entroncamento, representada pelo Francisco. Vamos lá ver se ele já cá está. Não sei se vão fazer pelo Instagram da AE ou pelo do Francisco. Francisco, se estiveres aí, diz qualquer coisa, que eu estou a tentar ligar para a AE. Marcela, há pouco eu vi o teu comentário, mas isso tem mais a ver com o tema de perceber o problema, que vai ser o tema da amanhã. Portanto, amanhã, se puderes fazer essa pergunta novamente, se eu não me lembrar de a colocar, faz, porque assim vamos respondendo pelo tema do dia. Que é para não falarmos sobre demasiadas coisas no mesmo dia, que depois também fica confuso. Vamos ver se está aqui o Francisco. Não está. Portanto, eu suponho que seja pela AE. E se pudessem atender, Olá. já cá está. Olá, Francisco. Eu estava-te a tentar ligar, mas não estava a conseguir. Isto às vezes deve ser a internet. Isto está tudo com a net muito má nestes últimos tempos. Ok. Deixa ver se eu te consigo ver que está tudo preto. É? Eu se calhar vou trocar de sítio. Estás muito longe do router. Eu faço assim, eu vou apresentando aqui o projeto e depois tu apresentas. Para quem está a chegar da área do entroncamento, os teus colegas, eu sou a Diana, sou responsável aqui pelo projeto de Pineapple Minds, que faz essencialmente sensibilização para a saúde mental. Não se consegue, se estás agora a ouvir-me. Eu estou a ouvir, eu só não te estou a ver. Mas também não há problema. Se eles estiverem-te a ver, não há problema de eu não te ver. Malta, digam aí nos comentários se estão a conseguir ver o Francisco. Desde que tu fales e percebas... Ui, saiu. Vamos lá ver, que isto tem muitos problemas com a internet. Pois, não estão a ver o Francisco. Nem eu agora. Lá no entroncamento a internet não deve ser grande coisa. Vamos lá ver se ele consegue aparecer outra vez. Estamos? Já está aqui. Foste para o mais perto do router. Fui, teve de ser. Ok, pronto. Eu estava só a dizer que o projeto é sobre sensibilização para a saúde mental. Abordamos muitos temas relacionados com o ambiente, seja dicas para mantermos saudável, seja também algumas informações referentes a patologias e coisas do género. Portanto, sempre que vocês precisarem lá na ED alguma coisa, podem sempre falar connosco. Nós também damos palestras nas escolas e dentro em breve, quando for possível, não é? Quando isto passar, vamos começar a ser mais ativos nessas atividades. Portanto, tudo o que vocês precisarem aqui do Pineapple Mind podem sempre contar connosco, ok? Ok, eu agradeço desde já o convite e faço então aqui o convite a toda a gente que esteja a ver-nos da Associação de Estudantes para ver então este projeto ao qual tive um grande prazer em associar-me, porque acredito que muitas vezes nós não estamos à vontade em associar-nos com pessoas mais velhas e encontram aqui neste projeto uma plataforma mais jovem e que se calhar entende os vossos problemas de uma forma mais adequada a vocês. Muitas vezes as pessoas dizem, eu também já tive a vossa idade, mas se calhar os problemas e as realidades que tinham eram completamente diferentes. Sim. Ou seja, nós, apesar de sermos um bocadinho mais velhos, na generalidade, nós também temos algumas pessoas com 19 anos, ou seja, estão na vossa faixa etária, mais ou menos.
Mas apesar de, em média, sermos um bocadinho mais velhos, lá está, não somos tão mais velhos como os vossos professores e acabamos por compreender melhor a vossa geração. Francisco, eu queria começar por te perguntar como é que é o ambiente na vossa escola? Ou seja, se têm uma escola calminha, se costumam ter muitos conflitos, como é que funciona, da tua experiência? É assim, aquilo que eu conheço, eu penso que até será uma escola calminha. Tem os seus problemas, como todas as escolas têm, mas acredito que temos uma direção que consegue lidar com eles de forma, enfim, eficaz. Não conseguiria comparar, por exemplo, com uma escola da Amadora, da Margem Sul, porque efetivamente é uma cidade mais calma, com um ambiente mais tranquilo, mas de facto não é por isso que os problemas deixam de existir e estamos cá então para tentar ajudar nessa questão. Sim. E tu, enquanto representante da Associação de Estudantes, tu já tiveste algum caso reportado à associação ou que vocês tivessem conhecimento de bullying ou cyberbullying? É assim, eu tenho a ideia de que as pessoas não gostam muito de se abrir também connosco. Eu tive conhecimento disso através da própria direção, mas é a própria direção e a psicóloga da escola que normalmente estão a gerir esses casos. Portanto, eu penso que o nosso trabalho principal enquanto Associação de Estudantes, e para aqueles que estiverem a ouvir-nos, não tenham medo de falar connosco, não seremos nós a trabalhar com isso porque não temos essa capacidade, mas faremos tudo para vos reencaminhar para as pessoas que podem tratar do assunto. Sim, sim, acho que fazem muito bem. E em termos de campanhas, na vossa escola já existiu alguma sensibilização para essa questão? Ou então, por exemplo, nas aulas de formação cívica, já falaram sobre isso? É assim, eu por acaso não tenho conhecimento daquilo que se dá nas aulas de formação cívica, tenho contudo noção de que existe um projeto, a Escola Segura, em que forças policiais vão à escola, principalmente para o terceiro ciclo, e abordam muito fortemente esta questão do ciberbullying. Uhum. Ok. E em relação, por exemplo, às vossas redes sociais da AE e tudo mais, já alguma vez tiveram algum tipo de problema? Eu pergunto isto porque ontem o rapaz da Associação de Estudantes de Carregal do Sal disse-nos que já tiveram problemas por causa de contas do Twitter falsas e coisas do género e queria saber se vocês já tiveram algum problema semelhante ou nunca passaram por isso. É assim, eu penso que que as rivalidades são normais, a partir de certo ponto excedem os limites e podem exceder os limites de ambos os lados. Aconteceu connosco, não em fontes privadas, não em fontes anónimas, mas efetivamente houve ali uma pequena rivalidade. No entanto, não penso que tenha sido grave como ontem tinham dito. Aquilo que eu penso é que muitas vezes este ciberbullying não acontece não acontece como a forma como a psicóloga anterior disse, porque aqui aparece como uma extensão de algo que já existia. Foi uma rivalidade que aconteceu na escola que se transpôs depois para o meio digital. Sim, ou seja, no vosso caso as pessoas acabam por dar a cara também, porque já tinham dado na escola e depois transplantam essa realidade também para os meios digitais. Sim. Mas sabes que também acho curioso que muitas vezes não foram os próprios membros de ambas as listas a iniciar esta guerrinha, foi exatamente pessoas que estavam de fora e que, não sei, sentiam-se cool, sentiam-se de alguma forma especiais por estarem a dar hate. E eu penso que efetivamente, se calhar uma falta de amor, falta de carinho, poderá levar a esta necessidade de enfim, estar a expor coisas em que não têm qualquer relevância. Sim, sim, eu ia te perguntar também essa questão por causa do tema de hoje. Achas que as pessoas que fazem mais esse tipo de atos de violência online e tudo mais, que têm características psicológicas assim mais em comum? Ou seja, são pessoas que normalmente não são tão sociais ou são na mesma, mas depois gostam de se mostrar? O que é que tu achas? É sim, eu tendo a concordar que existem situações mais vulneráveis, principalmente de escalões abaixo da sociedade, portanto, pessoas que oferem menores rendimentos, pessoas que estão expostas a situações de alcoolismo, etc, etc. Mas acredito que essas pessoas também não são causadoras do mal por quererem. Eu penso que essas pessoas, tal como as vítimas, também, se puderem e se tiverem essa consciência de que algo está mal com eles, devem procurar ajuda. Sim, sim. E no caso das vítimas, tu achas que há um padrão, tipo, de pessoas que são mais tímidas, mais inseguras, ou depende? Sim, eu creio que as pessoas com uma menor autoestima estão automaticamente mais vulneráveis a isso
e creio que muitas vezes também por terem falta de segurança não acabam por exprimir os seus anseios, os seus problemas, e então se calhar fazia uma pergunta que estava a formar na minha cabeça, que é o seguinte: não poderá, se a escola não está a conseguir ser efetiva no trabalho que tem com os jovens, não poderá uma solução passar pelo estímulo aos pais para tentarem, eles que são as pessoas que mais conhecem, ver o que é que se passa então com as próprias crianças? Sim, sim, nós ainda ontem falamos sobre isso, só que a questão é que muitas vezes as crianças chegam a casa e têm atitudes diferentes, ou seja, elas não vão a casa humilhar os pais e fazem-no na escola, ou seja, muitas vezes os pais não têm consciência de que os seus filhos sofrem ou praticam bullying a outras crianças, entendes? Ou seja, acaba por ser um bocadinho complicado, mas eu concordo contigo, acho que a sensibilização também passa por sensibilizar os pais nas reuniões e tudo mais, para que o problema existe e que devem falar com os seus filhos sobre isso. Agora, eu queria-te só perguntar, lá está, disseste essa questão dos pais, mas tens mais algum conselho ou dica que tu aches útil para, principalmente para as pessoas que nos estão a ver, que possam sofrer de bullying? É assim, eu acho que vou estar mais uma vez a repetir-me, mas eu acredito que o maior passo que vocês podem dar é fazer a denúncia. A partir daí penso que alguém conseguirá ajudar-vos de uma forma ou outra, seja amigos, seja a própria psicóloga da escola ou a direção, a punir quem vos está a fazer mal. Portanto, sejam corajosos, muitas vezes é difícil, mas acreditem que é pelo vosso bem-estar e que esse passo pode efetivamente ser muito bom para o resto da vossa vida e livrar-vos de um problema que poderia durar muitos mais anos. Portanto, quanto mais cedo cortarem o mal pela raiz, melhor será. Sim, olha, e eu queria te fazer só uma última pergunta, que ainda temos tempo, porque não falei disso com a psicóloga e também queria saber a tua opinião. Eu lembro-me na minha altura do secundário que havia muitas pessoas que eram um bocadinho gozadas por causa de dificuldades na escola, ou seja, pessoas tiravam mais negativas ou que tinham mais dificuldades a ler, por exemplo. Tu sentes que isso ainda é uma realidade? É assim, eu agora estou no secundário e, portanto, eu creio que isso já não é tão forte. Eu próprio sinto que numa altura da minha vida também acabava por gozar, mas numa altura em que era mais novo. É assim, infelizmente nós não conseguimos ter muito contacto com malta de sétimo, oitavo e nono, porque as listas são constituídas por malta de secundário e, portanto, é-nos difícil saber um bocadinho a realidade deles, até porque eles não têm a capacidade para nos expor isso. E, Sim. portanto, eu diria que pode efetivamente ser um problema, sim. Sim, também, lá está, como tu disseste logo inicialmente, é um bocadinho uma questão de maturidade, porque se calhar agora vocês já não pegam nesse tipo de coisas porque sabem que as pessoas não são culpadas pelas dificuldades que têm, enquanto quando são mais novos, se calhar culpam um bocadinho a pessoa e chamam burro e coisas do género, um bocadinho sem perceber que também podem magoar a outra pessoa, mas acho que também tem um bocadinho a ver com a maturidade. Sim, sim. É assim, eu acho que certos comportamentos podem ser considerados de normais, mas não é por isso que devem ser desacreditados pelos professores e pelas pessoas que os rodeiam. Se isso acontece, eu penso que fará parte do dever enquanto colegas também de expor a situação e dizer isto está errado. Sim, sim. Ou seja, aquele conceito do espectador que a psicóloga falava há pouco tem muito a ver com isso, a responsabilização. Ou seja, se nós vemos alguém a tratar mal outra pessoa, também temos o dever de fazer queixa ou de explicar àquela pessoa que ela está errada, em detrimento de alimentar ainda mais o problema. Olha, Francisco, muito obrigada pela tua participação aqui no Direito. Como eu te disse inicialmente, nós estamos aqui para o que vocês precisarem e se futuramente quiserem fazer mais parcerias no âmbito da saúde mental, podem contar connosco, está bem? Pronto, agradeço imenso e fica aqui então a mensagem para as pessoas da associação que tiverem a ver, seguirem aqui a página do Instagram. Ok, obrigada. Obrigado. Beijinhos. Fica bem. Pronto, já falamos com a AE de hoje e agora vamos falar com o senhor Vasco Paes. E tenho aqui um pedido de um colega meu também, que não sei o que é que ele está aqui a fazer. Mas vamos falar com o Vasco, que é treinador de basquetebol. Ó Fiunte, diz aí nos comentários o que é que tu queres, que tinhas enviado pedido. Alô, Sr. Vasco, está bom? Já está, já ouves-me bem ou não? Ouço, ouço. Agora encravou um bocadinho. Pousou o telemóvel. Senhor Vasco Paes. Já está.
Não podes mexer nas notificações em cima, que senão isto encrava. Pronto, e ele continua a mexer. Não é, senhor Vasco? O Vasco é meu colega, é de Canidelo, como eu. Eu conheço desde a altura em que sofremos de bullying. E agora estou muito Eu não estou a ouvir muito bem até agora. Eu estava-te a ouvir no início quando Mas a tua imagem parou. Repete logo o que disseste, desculpa. Desde já, boa tarde a todos e quero desde já dar os parabéns às duas intervenções anteriores, porque realmente é um assunto que é bastante pertinente, basicamente, e nesta altura, cada vez mais em que o isolamento só. propicia. Ou seja, não ajuda, mas que é propício a estes tipos de comportamentos. Sim, olha, eu acho que ter um bocadinho de seco. Então, Tu não peraí, tens fones de peraí. fio? Tenho, peraí, dá-me 2 segundos. Ok. Eu já sei que eles aqui nos comentários vão dizer. Está a subir eco. Porque eu estou a ouvir, por isso eles também. Vamos lá ver como é que isto funciona. Já ver se isto está assim. Estou a usar isto a primeira vez. Desculpem lá desaparecer a imagem. Desculpem, meninos. Continua com eco, que é estranho. Puseste os fones no telemóvel? Pus. Está igual ou já mudou? Eu não sei como é que tem eco se tens os fones. Será que é do meu Mas telemóvel? Pá, se Eu vou calhar. buscar Será os que és meus tu a fones também. culpada? Não, pera, deixa de ouvir. Já. Tudo bem, não é mesmo? Bem, percalços, não é? Quem está em direto, como diz a malta da TV. Isto acontece a quem trabalha ali, na hora real. Deixa eu ver se agora está melhor. Ui, Já está? eu continuo a ouvir-me com eco. O que é que se passa? Mas ouves-me a partir dos fones ou não é? Que eu estou a ouvir os fones já. Sim, eu estou a ouvir bem, só que eu estou-me a ouvir a mim. Ou seja, eu falo e depois ouço-me. É pós-produção do direto. Estás em pós-produção automática. Olha, sai e entra, que agora estás com os fones, pode ser que dê. Está bem, peraí. Desculpem lá. Isto são coisas que acontecem a quem trabalha assim, com diretos. Vamos ver se agora para o eco. Isto vai estar segurando o telemóvel por causa dos fones. Ó, Sr. Vasco. Já está? Ou não? Deixa-me falar. Acho que sim. Estás-me a ouvir? Pronto, vá lá. Eu estou a ouvir perfeitamente. É que eu, como ouvi as outras intervenções bem, acho que deve ter sido mesmo os teus AirPods que mexeram com isto. Malta quer ser Peço imensa chique, desculpa. quer Peço ser imensa chique desculpa. de Não, porque AirPods. estes fones fazem muita confusão. É Vamos daqueles lá com os botõezinhos. avançar, que senão isto fica atrasado, homem. Vamos, sim, senhor. Eu estava a dizer que te conheço aqui de Canidelo, desde a altura em que andávamos os dois na escola básica, ou seja, quando passamos e vimos pessoas passarem por casos de bullying e cyberbullying, e tu, para além disso, entretanto, tornaste treinador de basquete, lidas com muita gente novinha, e eu queria perceber as duas coisas. Primeiro, um bocadinho da tua história, ou seja, se na infância passaste por algum tipo de caso de bullying, violência psicológica na escola, etc. E depois também o feedback que tens de agora. Se quiseres Muito começar bem. pela infância. Sim, claro. É assim, eu sempre tive uma personalidade muito forte. Ou seja, não era muito fácil tentar fazer bullying comigo. Ou seja, quem tentasse, das duas uma, ou levava a seguir uma resposta, ou seja, acabava Tu é que eras o bully. Não fui. Era o palhacito da turma, isso era de Sim, certeza, eu posso mas... comprovar. Ele não era bully. Ele gozava, mas era na brincadeira. Mas sim, vi na altura muitas questões. Estavas a falar um bocado com o rapaz da secundária e levou-me um bocado há uns anos atrás, onde nós realmente
não só o facto de vermos acontecer, mas também um bocado pelo facto de não querermos meter no trabalho dos outros, né? Sim. No meio da vida dos outros também não fazíamos nada, e agora quando somos mais velhos começamos A ter essa noção que que devíamos deveríamos ter ter feito ajudado. alguma coisa. Sim, eu também Em sinto isso relação- muitas vezes. Pois, mas eu acho que isso é natural de quando se cresce um bocado. Em relação ao agora, realmente vejo que há muito mais esta discrepância, ou seja, há muito mais malta a cair em cima dos miúdos que são, ou seja, que têm uma mentalidade mais fraca e que não conseguem responder por si e alimentam-se muito disso. E nós no desporto temos um impacto muito grande porque nós queremos, acima de tudo, criar não só atletas, mas também pessoas que sejam fortes, tenham personalidades que consigam depois vingar no mundo real, por assim dizer. Quando forem trabalhar, quando tiverem situações de mais stress. Mas também, hoje em dia, muito do bullying não se passa à frente dos olhos dos professores ou dos funcionários da escola, mas sim nos Online. Twitters, nos Instagram, muito mais no Twitter. E eu este ano estou numa academia em Santarém, em Rio Maior, e nós seguimos muito diretamente o que os miúdos, os nossos atletas, que são 20 atletas, colocam nas redes sociais. Não só porque o nome deles está associado à nossa academia, mas também porque hoje em dia todos os clubes do mundo e todas as empresas do mundo, qualquer que seja a empresa, antes sequer de falar com um candidato, faz um refresh muito grande das redes sociais. E se eu tiver um atleta que nas redes sociais está sempre em discussões ou em bifes, como eles chamam agora, constantes com outras pessoas nas redes sociais e diz alguma coisa que depois se arrepende, pode ser a diferença neste caso para um clube dizer, ok, este jogador já não quero. Sim. Então nós temos um cuidado muito grande com isso, para também fazer-lhes ver que muitas vezes a melhor resposta é não responder. E há bocado quando não sei o nome do rapaz, Francisco, né? Estava a falar de quando acontecer denunciar, eu acho que mais do que denunciar é tentar atribuir duas formas, que é ou ignorar, que é muito difícil, ou então atacar com positivismo, ser uma pessoa positiva. Eu sempre fui uma pessoa, às vezes, excessivamente positiva, tento sempre ver o lado positivo das coisas, e acho que se alguém tentar gozar com uma pessoa, mesmo que seja de forma maldosa, e essa pessoa responder com positivismo, ou com uma ignorância inata, o próprio bully acaba por passar de uma ou duas vezes, ok, este já não vale a pena. Porque é assim... Como se tivesse fair play, não é? Sim, como se alimentam do medo e das pessoas fecharem-se numa concha, acaba por, se nós tivermos uma mente positiva e disser, opá, tu não entras aqui na minha cabeça, não vale a pena tentares mais uma outra vez, opá, fica no teu lugar. E é um bocado por aí que nós tentamos também educar os nossos atletas, não só na academia, mas também no desporto em geral. Sim, Porque... e por acaso agora estavas a dizer isso, eu estava-me a lembrar do Pedro Teixeira da Mota, que tem aquele podcasting que de vez em quando gosta de gozar com os influencers, com isto e com aquilo, e os pais vão um bocadinho atrás dele, ou seja, depois vão gozar com a pessoa X ou Y porque ele também goza. E ele houve um episódio qualquer que falou disso, ou seja, que quando as pessoas respondiam, tipo, na brincadeira, no fundo, ao insulto ou o que quer que fosse que ele tinha dito no podcast, ele depois não gozava mais, porque as pessoas mostravam esse tal fair play que falavas, e esse positivismo, ou seja, não se deixavam afetar pelo insulto ou fosse o que fosse. Mas no caso, esta questão dos humoristas e tudo mais, também tem aqui qualquer coisa que se lhe diga, porque os miúdos hoje em dia olham para eles como se fossem um bocadinho rockstars, ou seja, eles dizem... Sim, os humoristas, os cantores de hip-hop, os rappers, essa malta, essa influência, cada vez mais no mundo digital está a ter um impacto enorme. Naquilo que os miúdos são. No que eles querem pensam, ser. Lá está, no que eles pensam e no que querem ser, lá está. E acho que aí nós culpamos muitas vezes os pais e tudo mais, mas hoje em dia já é quase impossível conseguir filtrar a informação que chega. Sim. Conseguimos filtrar em casa, mas depois chegamos à escola, então a gente tem telemóvel e claro, rapidamente vem um vídeo de uma música onde estão... Ou seja, e acho que também é por aí que, como hoje em dia o fixe, o ser fixe é o rap e o humor, ou o humor neste caso, os humoristas, nós gostamos muito de ouvir humoristas, quem tentar sair um bocado
dessa bolha acaba por ser sempre apontado como aí tu és diferente, ninguém te quer, ou seja, e lá está, e depois entramos aqui numa Sim. bolha. Eu, felizmente, nunca estive diretamente envolvido com um caso de bullying ou de cyberbullying, de certa forma, porque tento não envolver-me com esse tipo Situações. de situações, nem se vejo que alguma coisa está a acontecer, se for diretamente com o meu grupo de amigos, aí sim, se não, também acho que há entidades que são devidas para isso, mas também se calhar tenho a sorte do grupo que escolhi ou algo do género, mas tenho a noção que muita gente hoje em dia, que, como o Francisco estava a dizer, que as coisas acontecem e como não querem dar a parte fraca de dizer que são coitadinhas ou alguém gozar com elas, acabam por se fechar e Sim, isto não depois fazer leva a Sim, não depressões fazer. e tudo isto, tudo o que a vossa página também Sim, tenta sim. expor, acaba sempre- por ter um. Há sempre muitas sequelas associadas, nós vamos falar disso no sábado, que é o último dia dos direitos. Entretanto, Vasco, eu queria te perguntar quais são os conselhos que tu costumas dar aos teus atletas para lidarem com estas questões online da melhor maneira? Já disseste algumas, mas se quiseres completar. Ok, eu acho que a mais importante de todas é desenhar a big picture aos atletas. É explicar-lhes que se eles têm, por exemplo, eu tenho um atleta que chateou-se com um jogador do Porto, o Miguel que se chateou com o António, e estão ali no Twitter a dizer, porque tu fizeste, a tua equipa faz e nós queremos isto. O que nós tentamos fazer é no dia a seguir, ou mesmo no dia, ligar ao atleta, porque temos essa facilidade, e explicar-lhe, dar-lhe a ver a big picture, porque daqui a 3, 4 anos o António se calhar já não joga basquete e este atleta, o Miguel, quer ser jogador profissional. Mas este tweet de 2020, em 2024, quando se calhar o Porto ligar o Twitter para ver e que está a pensar em buscar o Miguel e vir, a vossa equipa não vale, o Porto não é nada, ou eu estou a dizer o Porto, me diria algum outro qualquer, e fazer-lhes ver que essa hipótese já está fechada. E claro que somos muito rígidos no que aparece nas redes sociais. E se há uma coisa que nós não gostamos, que aqui uma pergunta, a perguntar se já tinha visto alguma coisa que eu não gostei nas redes sociais, Sim. eu já vi, e automaticamente uma chamada X apaga, não faz sentido, e lá tens razão, peço desculpa. Ou seja, eles também começam aos poucos a ter Esse cuidado. Mas esse vocês cuidado e essa noção. acabam por ser um bocadinho quase gestores de redes sociais dos vossos atletas. Sim, por várias razões. Por primeiro, eles estão numa academia onde são internos, ou seja, nós estamos a tomar conta deles lá, são adolescentes entre os 15 e os 18 e estão a viver em Rio Maior, assim como eu saio de casa para ir para lá, de Gaia para lá, muitos deles saem de Lisboa, de Gaia, de Ovar, para irem para lá, então nós temos que acabar por gerir um bocado todo A vida deles. o buzz, que é viver sem pais, não ter... Sim, não e a ter questão horas que tu para chegar a falavas casa. logo inicialmente, transmitir os valores e tudo mais, é muito importante, porque eles só vos têm a vocês para isso, ou seja, vocês acabam por educá-los também, em certa parte. E não só, nós tentamos fazer com que eles percebam que eles são apenas um ponto de uma grande bolha que é o mundo ou a Terra, mas antes da Terra temos o clube onde jogam, a academia que representam, a família que representam e tentamos passar esses valores de, ok, sempre que queres fazer alguma coisa e achares que tens alguma dúvida, pensa, afeta-te a ti, afeta a tua família, afeta os teus colegas de equipa, afeta o clube e afeta a academia. Porque nós costumamos dizer muitas vezes, e eu no desporto era sempre assim que o treinador me dizia, porque se o Vasco, no final do jogo, manda a camisola contra o chão porque está irritado com o mundo, na semana a seguir no jornal aparece atleta do futebol, antigo atleta do futebol, atleta do Clube X, a tirar a camisola. Ninguém conhece o Vasco, mas toda a gente conhece o clube. Sim, ou seja, estão a representar algo maior e têm que ter cuidado com isso. Olha, Vasco, muito obrigada pela tua participação. Acho que foi muito importante também para termos aqui alguém da parte ligada ao desporto, porque há muitas crianças e jovens que o praticam e que, lá está, e os clubes também acabam por ter aqui um papel importante a tentar controlar estas situações. Deixa-me só fazer aqui uma análise final, Diana. Desculpa que eu esqueci no meio da rápido, please, que é para o último convidado ter Claro, que a questão é que muitas vezes, agora que estamos em isolamento social e temos atletas que estão habituados a fazer desporto todos os dias, torna-se para eles muito difícil ficarem confinados num espaço sem terem grande atividade. A minha dica, se houver treinadores aí ou alguém que esteja ligado ao desporto, é tentar encontrar atividades que os ocupem o máximo número de dias. Não tem que ser muito tempo, mas se for meia hora em cada dia, o cérebro deles já começa a processar. Ok, é uma coisa diária, eu já sei que no final do dia vou ter aquela atividade física que me vai descarregar um bocado,
E se calhar há algumas coisas que já deixam de fazer, não tem que ser necessariamente nas redes sociais, mas Sim. possam trazer alguns estragos. É dar-lhes atividade que é para eles não fazerem asneiras. É como as crianças pequeninas. Sim, até nós precisamos também de atividade. Olha, muito obrigada pela tua participação. Beijinho Nada, grande. Diana, obrigado eu. Beijinhos, Fica bem. beijinhos. Beijinhos. Foi bom ter aqui o Vasco, mas vamos ligar ao nosso último convidado, que já deve cá estar. Que é o Sr. Ruben Branco 123, que está muito habituado a lidar com provocações online, portanto, de certeza que nos vai dar aqui um bom contributo. Olá, senhor, está bom? Está tudo ótimo, epá, tivendo este cabelo que está horrível, tenho aqui isto assim, mas tivendo isso está tudo ótimo, pá. Isto estava com um delay, tanto que eu ainda estava a ver aqui o Vasco a despedir-se quando me apareceu aqui a cena para entrar a live contigo. Como é que estás? Está tudo bem? Pá, deixa-me Está só aumentar tudo. aqui se calhar um bocadinho a luz. Mais Tá, um não dia faz grande dentro de diferença. 100 metros quadrados. Já estou farta de passear entre a tens sala e uma a casa que não é cozinha. nada pequena, digo já, 100 metros quadrados não é A nada comparar pequenina, a com o menina teu tem uma boa estúdio casa. é ótimo. Felizmente não estou no meu mal afamado estúdio, estou neste momento em Lisboa, estou em casa da minha mãe. Vim aqui passar uns Pronto, tempos tens também para mais prestar espaço. auxílio. Sim. Pá, este quarto é um bocadinho mais pequeno que a minha casa inteira. Só este quarto, por isso estamos bem. Pois. Eu estava-me a esquecer do seu vídeo talk show em que se notava Sim. que não era a sua casa. Eu não tenho espaço que é para meter o meu móvel da sala daqui de Lisboa na minha casa de Santa Maria da Feira, por isso estou mesmo a aproveitar. Ui, Voltaste às estou a origens. aproveitar este espaço. Sim, um bocadinho. Vim cá passar uns tempos antes de voltar a subir. Sim, eu E aproveito. então, como é que está a correr este dia? Está a correr bem. Não sei se viste o direto todo, mas tivemos boas Não, vi intervenções só agora até a parte agora. do Vasco. Estive a ver aqui a parte do Vasco agora, afinal. Tivemos também o Francisco, de uma associação de estudantes, e tivemos a Carolina, que é psicóloga. Eu queria te perguntar, aproveitando que estás aí, que voltaste às origens, tu recordas-te de situações que fossem, ou que, lá está, na altura se calhar não lhe davas esse nome, mas que fossem relacionadas com violência física ou psicológica quando andavas na escola? Sim, pá, sim, muito. Isto agora vai soar àqueles velhos que têm a mania de os vídeos de hoje em dia, mas é verdade, eu acho que naquela altura o que acontecia, para além de ser numa base diária, praticamente diária, havia uma certa estrutura hierárquica que não era pautada, que não era real, porque no fundo aquilo não era real, éramos todos putos, andávamos na escola, mas nós sabíamos que, nós não podemos ir para aquela zona, porque aquela zona é onde está a malta. Imagina, quando nós estávamos no 5º ano, está ali a malta do 7º, está ali a malta do 9º, para aquelas zonas não vamos, porque são tipo zonas, era quase como se aquilo fosse territorial, estás a ver? E então havia a cena de, estavas a passar e havia a boca, puto, o que estás aqui a fazer? Não podes estar na parte de baixo da escola, tens de ir para a parte de cima. O campo de futebol, eu não jogava bola com os meus colegas, mas sabia que havia uma zona ao pé de um campo de futebol onde havia duas árvores e candeeiros, então fizeram um campo de futebol e isso era a baliza, estás a ver? E havia uma estrutura que era, o pessoal do 8º e do 9º ano podia jogar no campo a sério, os putos tinham de jogar no outro. Mas isto não era por ordem de chegada, os putos não tinham aulas e ocupavam o campo. Sim senhora, tocava para intervalo o pessoal do 8º e do 9º sair e dizia aos putos, vocês têm de basar daqui, estás a ver? Ou seja, e o que acontecia era... na altura. Exato. E havia muito esse ambiente. E eu próprio, eu e todos, acho que nós acabávamos sempre por fazer um bocado parte dessa roda viva. Seja a dada altura a ser pressionado, seja a dada altura a pressionar, porque era assim que o sistema funcionava. Entendes? Ou seja, não estou a dizer que havia, gostam de perguntar, mas havia aquele bullying de humilhar diretamente. Felizmente não. Ou seja, aquele mesquinho. Isto aqui para mim não é mesquinho. Isto são putos que como são putos, que se comportam desta forma, e é normal, são parvos. As crianças são parvas, é normal. Porque estão nessa idade. Agora a ver aquela cena que tu percebes que eles estão parvas, a fazer. Mas imaturas, sim. Sim, mas estás a tentar a sua visão com o que eu estou a dizer, mas estamos a dizer a mesma coisa. Eu acho que agora aquele caso de haver aquele direto de não, nós vamos humilhar este gajo, deve ter acontecido. Mas não, felizmente não me recordo. Felizmente não me recordo de um caso desses. Nem comigo, nem com nenhum colega meu próximo. E, por exemplo, nos últimos tempos, mais da tua altura de secundário ou agora já depois de começares a trabalhar, tu tiveste conhecimento de casos de amigos teus ou mesmo teus relacionados com violência online, ou seja, mais relacionado com cyberbullying?
Epá, sabes que na minha área isso é o... Prato do dia. faz parte. Exato, exato. Só para teres noção, ainda na semana passada fiz uma piada que foi muito mal interpretada, ou seja, o alvo da piada foi... epá, entenderam mal, porque aquilo até posso dizer o que é que foi. Foi uma rapariga que tinha posto uma série de fotos dela a dizer que, pois, vocês dizem que eu sou feia, mas se me vissem no Urban e tivessem bêbados, comiam. Ou queriam-me comer, uma cena assim. E o que eu disse foi, pá, eu para estar no Urban, primeiro tinha mesmo de estar bêbado. E segundo, um gajo bêbado não tem standard. Não, o que eu disse foi, um gajo bêbado mama até um urinol. O ponto aqui é, os gajos não têm standards quando estão bêbados. Por isso ela estava a dizer, se tivessem bêbados comigo, puto, a ti ia qualquer coisa. Estás a ver? Esse era o ponto da piada. E aquilo levou para, eu estava a criticar a aparência da miúda, quando me estou mais a cagar para isso do que outra coisa qualquer, e do nada comecei a levar para aí com cerca de 100 comentários, 100 tweets e retweets entre eles, a dizerem tipo, porque tu és muito bonito, ou sou gordo, não sei o quê. Ou seja, a cena de tu seres, entre aspas, atacado com estas coisas online, na minha área, ainda por mais no meu registro, que é um bocadinho mais ácido que alguns colegas meus, é normal, percebes? Ou seja, como sou um bocadinho mais direto, ou tento suavizar menos as coisas, faz com que isto aconteça muitas vezes. Isso aí é o normal. Seja, se tu fores um comediante preto, vão dizer que tu és preto. Se fores um comediante gordo, vão dizer que tu és gordo. Se tu fores um comediante gay, vão dizer que tu és gay. Ou seja, vão pegar em qualquer coisa que tu gozas tenhas. com toda a gente, portanto eles acham-se na legitimidade de gozar contigo também. Claro, só que há aqui uma grande diferença que é... eu não vou nunca para uma ofensa tão direta como, pois, estás a dizer isso porque és um grande cabrão. Epá, isto não tem piada, percebes? Ainda no outro dia eu fiz um tweet que eu acordei e em menos de 5 minutos tinha bloqueado 3 pessoas. E houve um rapaz que mandou um tweet a dizer tipo, então, mas tu és daqueles que se ofende e bloqueia. E eu disse, não, mano, não é uma questão de eu ficar ofendido. Eu escolho muito bem aquilo que eu tenho de ouvir. E eu dispenso ouvir gajos, que a única coisa que têm para dizer é que não gostam de mim porque eu sou isto ou aquilo. Pá, isso para mim não faz sentido. E como não faz sentido, opto por não ouvir, que é o que eu acho que as pessoas deviam fazer. Ainda para mais online, temos essa facilidade. Eu sei que muitas vezes, principalmente quando o assunto está quente, é muito complicado termos este discernimento, mas tu tens alguém que está a chatear, bloqueias e acabou. Isto quando estamos a falar de pessoas online, que muitas vezes nunca vais saber quem é que são na vida real, ou não te vais casar com elas mesmo sabendo quem são. É diferente de se for algo que é feito online, mas só é para os teus colegas de trabalho, colegas de escola, vizinhos, amigos até, muitas vezes que na brincadeira começam uma coisa que de repente perdem o controle e começa a ser muito maçador. Aí é diferente. Agora, quando são pessoas online com quem possivelmente tu nunca te vais casar, é pá, bloqueias, não tens de ouvir, nós não temos de nos importar com toda a gente. Esse para mim é um ponto também que eu acho que é uma boa dica para as pessoas mais jovens que nos estão a ouvir, mas também te queria perguntar, Ruben, se tu já tiveste alguma vez o problema dessa violência psicológica online passar para a questão presencial, ou seja, para alguém esperar por ti. Nunca. Não, ou seja, de todas as pessoas que já se meteram contigo online, nenhuma delas teve coragem para dar a cara. Das certamente mais de 1000 pessoas, certamente, porque só deste caso foram 100 pessoas que disseram isso, mas já me desejaram a morte, tem imensos tweets, os gajos mereciam morrer, por uma piada. Nunca aconteceu nada. Nunca aconteceu nada. Felizmente, também não quero que aconteça, por isso se algum desses está a ver, é tipo, estamos bem, ok? Não podemos bater. Estamos ótimos. Não, mas isto é importante, só para, lá está, porque tu consegues fazer esse distanciamento, também porque já lidaste muitas vezes com isso, e consegues dizer, não vou ler isto, vou apagar, mais vale, porque isto não interessa para nada, para a minha felicidade, nem sequer é construtivo. Mas muitas vezes as crianças e os jovens ainda não têm a maturidade para perceber isso. Ou seja, agem muito no quente, respondem, ou então ficam magoadas, lá está, por aquilo que leem, e isso tem muito a ver com a maturidade. Ou seja, quais são as dicas que tu achas que têm mais impacto e que podes dar aqui a quem nos está a ver e quem nos vai ver depois também no YouTube, neste caso do cyberbullying? Acho que o principal é para saber quem é que o está a fazer, se é uma pessoa que é importante para vocês ou não. Ou seja, se for um gajo que vocês não fazem a mínima ideia quem é, pensem um bocado ao contrário, que é, vocês enviariam mensagem a essa pessoa. Imagina, exemplo prático, postas uma foto porque compraste uma t-shirt nova, mas alguém diz que a t-shirt fica mal. Tu sequer passaria pela cabeça mandar mensagem àquela pessoa com a tua foto a dizer, olha, o que é que achas? Não.
Então, se não te passa pela cabeça pedir a opinião daquela pessoa, porque é que estás a valorizar uma opinião só porque é negativa? Porque afeta muito mais e é mais fácil tu dares importância a algo negativo do que a algo positivo, porque marca-te de uma forma mais pesada. Mas se tu nunca sequer pensarias em tomar tu o primeiro passo para abordar aquela pessoa, não deixes que ela te aborde. Dizes, pá, tudo bem, é a tua opinião e vale o que vale. E não lhe podes dar valor só porque há uma ideia que as pessoas todas têm, que é todas as opiniões são muito válidas. Não, pá. Não, eu não quero saber o que é que um rapaz ou uma rapariga qualquer que não me conhece pessoalmente acha de mim só porque eu disse que aquele filme é horrível. Digo, olha, eu não gosto deste filme. Ah pá, tu não percebes nada de cinema. Pá, mas o que é que te interessa? Tu sabes as minhas formações, sabes o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto? Não sabes. As pessoas usam tudo para te atacar. Por isso o que tu tens de perceber é primeiro distanciar daquela pessoa e perceber, esta pessoa é importante para mim, tem alguma relevância em alguma coisa, pode não ser importante para ti, mas é importante para a tua área. Por exemplo, se um comediante que eu reconheça talento me criticar, eu se calhar vou ficar, mas o que é que eu estou a fazer de errado? Mas isso é uma questão técnica, não é uma questão pessoal. Sim. Ou seja, primeiro é necessário perceber se é importante ou pessoal ou a nível profissional. Não sendo, ignora. E depois não há mal nenhum em não responder. Que é um problema que eu acho que muitas vezes os jovens têm, que eu fiz isso no meio daquele rol de comentários que eu comecei a receber, eu respondia quase todos, sempre com a mesma coisa, que era mesmo, ponto. Ou seja, a pessoa dizia o que é que fosse e o mesmo, ponto. Chegou a ter uma pessoa que me respondeu 7 vezes, e eu só lhe estava a dizer mesmo, ponto. Ou seja, isto é alguém que quer mesmo mandar cá para fora tudo aquilo que acha que tu tens de ouvir porque és horrível, és horrível, és horrível, és isto, és aquilo. E do outro lado tens alguém que só te diz mesmo, ponto, mesmo, 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 e tu continuas a falar, as pessoas nunca se calam. E as pessoas têm de perceber que não há mal nenhum em seres tu em parar uma conversa por exemplo, no Twitter ou no que é que seja. As pessoas estão a falar e ignoras, não interessa. Sim. Percebes? E essa Essas questão duas. das opiniões, lá está, mais uma vez tem muito a ver com a própria da maturidade, porque tu já consegues separar isso e ter essa noção de que tu importas-te com as pessoas que te querem bem, porque as outras, tipo, se já não te querem bem e não, tu vais estar preocupado disso para quê? Mas lá está, Isso as consome, crianças... e isso consome. Sim, só que muitas vezes os jovens e principalmente os mais novos, as crianças, têm muito aquele sentimento de querer agradar, ter aquele espírito de grupo, ou seja, se o grupo gosta de ti, tu estás bem, se o grupo não gosta de Sim, ti, há é problema. aquele sentimento de aceitação para te levar a um sentimento de pertença. Tu queres sentir sempre que fazes parte de um grupo forte. Mas isso já havia antes. A diferença é que nós ligávamos e desligávamos isso. Ou seja, nós ligávamos isso nos intervalos, antes das aulas e depois das aulas. Saíamos da escola, íamos para casa e desligávamos porque não tínhamos contacto. Ou seja, eu Sim, podia agora ter um pijama continua muito estúpido. Exato, ou seja, eu acho que eu no meu décimo se calhar já não, mas imagina, no meu oitavo, nono ano, tinha 14 anos, pá, no nono, eu podia estar em casa com um pijama horrível, que eu sei que nenhum amigo meu ia ver. Hoje em dia, os putos saem da escola, e para além de se estarem a preocupar com os trabalhos de casa que têm de fazer, e com a família, e com isso tudo, e com divertimentos um bocado também, seja a jogar, seja a ver filmes, a ver séries, whatever, ainda têm de se preocupar, mas se eu quiser meter um story, eu não quero estar com pantufas, porque eu vou mostrar os meus pés, porque estou aqui no sofá, então se calhar vou ter de ficar com os ténis mais 3 horas. Isto são preocupações que muitos têm, que é tipo, eu quero aparecer quem muito vive no bem. online. E isso para mim é uma cena que vai ser muito complicada, porque depois muitas vezes o que acontece é que os pais não conseguem, ou seja, eu também não entendo isso, mas eu tenho a sensibilidade para perceber que para eles é alguma coisa, enquanto os pais têm aquela postura de, isso é muito estúpido, nem quero entender. Mas muitas vezes é necessário haver aquela conversa de, olha, desculpa, porquê é que tu estás a fazer isso? Porquê é que é importante os teus amigos verem que tu ainda estás com os ténis às 10 da noite? Porque as minhas pantufas são feias, mas foram eles que compravam as pantufas? Não. E os ténis? Não. E o que é que vai mudar na tua vida se eles acharem que as tuas pantufas são feias? Vão gozar comigo com as minhas pantufas, mas já viste as pantufas deles? Não, porque eles também estão de ténis. Porra. Olha, então isto é um efeito em que a malta está sempre a tentar aparecer. Sim, isto está quase a acabar, eu estou a olhar para a hora e é para não te deixar cortado a meio. Eu acho que o que tu disseste agora é muito importante, porque os pais têm uma implicação muito grande e muitas vezes desresponsabilizam-se porque eles às vezes em casa até se portam bem e não respondem mal aos pais, depois chegam à escola e têm este tipo de atitudes, seja de bullying ou cyberbullying. Portanto, é muito importante que os pais e que as pessoas que nos estão a ver assim mais velhas também tenham essa noção de que é importante falarem destas questões com os filhos e com os irmãos ou primos, ou seja quem for, mais novos, e explicarem esta questão de que, obviamente, nós estamos sempre ligados e eles já nasceram quase com o telemóvel na mão
mas é preciso ter muito cuidado ao utilizá-lo e principalmente ter Uhum. respeito pelos outros, mesmo quando se está em casa, atrás de um computador ou de um telemóvel, ou seja o que for. Claro. Olha, Claro. Ruben, E porque muito nós, obrigada. não sabemos como é que está a pessoa do outro lado, acima de tudo é isso. Sim, Se nós começarmos sim, a pensar mais complicado. nos outros, imagina, se eu pensar mais em ti e tu pensas mais em mim, isto corre muito bem para todos. Sim, e as pessoas acabam por ter mais respeito umas pelas outras. Olha, muito obrigada por ter Claro. estado aqui connosco. 12 segundos, Tá, obrigado que não eu é pelo nada. convite. Portanto, beijinho Sim, passou e a boa correr, mas olha, foi muito quarentena. fixe. Tchau, tchau, beijinho. Stay Tchau, tchau. safe. Beijinho. Fiquem Tchau, bem todos que beijinho. estiveram a Tchau, ver. tchau.